professor Wagner. Estamos aqui para fazer a apresentação do nosso artigo intitulado Educação Física e BNCC construindo uma relação para o Congresso Internacional Movimentos Docentes. Estou aqui com o professor Renato, também, que vai se apresentar. Olá, meu nome é Renato José Borges. Estou aqui com o meu colega Wagner para a gente fazer essa apresentação. O presente artigo ele tem o objetivo aí de analisar a Base Nacional Comum Curricular no que se refere ao componente curricular da educação física, fazer uma análise aí dos artigos que abordam temas em relação à BNCC para a educação física, trazendo seus aspectos, procurando pontuar pontos positivos e negativos em relação à BNCC, direcionada para a disciplina de educação física. A educação física, ela tem aí como alguns marcos aí, por exemplo, que são positivos, né, para a evolução da disciplina, que a gente pode destacar aí como a educação física escolar durante a reforma de Couto Ferraz, em 1851, que, segundo Beth, foi uma reforma muito importante para destacar a educação física aí como obrigatória aí na educação, né? Que era a reforma de Couto Ferraz, ela traz a obrigatoriedade da disciplina nos municípios da corte. E também, como marco histórico, a gente pode citar aí a construção, a elaboração da BNCC e do componente curricular da educação física através da Base Nacional Comum Curricular, colaborando aí para uma formação do indivíduo de forma saudável, um ser crítico, reflexível, tornando possível essa concepção de formação através desse documento. A Base Nacional Comum Curricular trata-se de um documento norteador, de caráter normativo, onde consta um conjunto de aprendizagens essenciais das diferentes etapas escolares em que o aluno vai passar. Havia essa necessidade aí de se implantar um documento que padronizasse a educação. Isso aí já havia sido discutido na Constituição Federal de 1988, reforçado na Lei de Diretrizes Básicas, em 96, ficou com meta aí para o Plano Nacional de Educação, em 2014, aí a criação dessa Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ela foi proposta pelo Ministério da Educação, em colaboração aí com as secretarias estaduais, municipais da educação e especialistas em entidades da área educacional. Desde a sua primeira versão, em 2015, aí foram realizadas diversas consultas públicas, seminários, debates, em todos os estados do Brasil, em parcerias com o Conselho Nacional de Secretaria de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Nacionais de Educação, para a elaboração desse documento. A BNCC ela traz uma relação aí com a educação física na divisão das práticas corporais, que são compostas por 6 unidades temáticas, que são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura, além da abordagem cultural da BNCC em relação à educação física, proporcionando uma aprendizagem de habilidades essenciais aí. A BNCC ela se relaciona com a educação física por meio dessa importância da mesma pelo documento. A BNCC ela traz a educação física com um componente curricular obrigatório, ela vem firmar essa ideia da formação integral, visando a educação física como parte da formação do indivíduo aí de forma obrigatória. Percebe-se, né, que a educação física é importante em todo o processo de aprendizagem, né? Não apenas nos anos finais, né, do ensino fundamental e médio. Então, nós vamos apresentar aqui agora alguns artigos, né, que a gente utilizou para fazer essa elaboração dessa análise, né? Então, para Tavares, né, em sua análise da BNCC acerca da educação física, ele aponta alguns autores que destacam a importância do documento na forma que o mesmo apresenta aos professores elementos básicos de elaboração e de organização de seus planejamentos anuais e nos ciclos escolares, o que é visto como positivo nessa questão de você ter um norte, né, para você estar fazendo o seu planejamento. Então, essa base nacional comum é de grande valia para a educação física. Então, nesse sentido, a BNCC vai no caminho certo, na inserção da cultura corporal como conteúdo básico a ser trabalhado, auxiliando os professores na elaboração de um direcionamento comum, né,
para não ficar somente nos esportes. Então, está mais diversificado. Tem luta, ginástica, dança, né? Então, tá bem amplo a gama da BNCC. Para Calai 2019, é positivo a forma como a BNCC, no final das unidades temáticas, evidencia a importância de cada uma delas a ser reconstruída de acordo com a realidade da escola, atendendo às demandas da comunidade na qual ela é inserida. Então, a BNCC, além de dar essa parte comum, ela também evidencia que cada realidade da escola deve ser atendida também e inserida no documento de cada escola. De acordo com o BET 2018, na versão final da BNCC, há direcionamentos para a educação física alcançar uma educação democrática e republicana. Também destaca a importância de se ter uma base curricular comum. BET traz ainda um destaque especial sobre as 8 dimensões do conhecimento, pois além de se diferenciarem dos demais componentes curriculares, é um aspecto inovador para a educação física, em questões curriculares. Janeiro 2017 traz aí algumas incoerências e inconsistências da BNCC sobre a educação física. Uma delas é a questão que ele desdenha de ocorrências sociais, das manifestações da cultura corporal, devendo ser significadas de outra forma. Outra crítica é a organização dos conteúdos, sobre quais critérios eles usaram para chegar nesses conteúdos, para dividir qual série que seria trabalhada o conteúdo, ainda fica muito no ar essa questão. Um problema que podemos levantar sobre a BNCC é o fato de a educação física não fazer parte da educação infantil como componente curricular obrigatório, né? Porque se a educação física fizesse parte da BNCC, né, nessa parte da educação infantil, seria um ganho tanto para os professores como para os alunos, né, nesse aspecto. Ainda para a BET, né, ainda faltam melhores e mais fundamentados justificativos para explicar o porquê da educação física estar na área de linguagem. E o que isso significa, né, em termos didáticos, como foi criticado também por Neira. Então, a educação física está lá na área da linguagem, mas não é bem explicado o que isso realmente significa e, em termos didáticos, como a gente pode trabalhar essa questão dessa linguagem. Louro e Nunes propõem que instituições de ensino e professores reelaborem e ressignifiquem o documento, segundo suas perspectivas culturais e condições reais. Então, na nossa conclusão, né, do nosso trabalho, nós concluímos que a educação física é de suma importância para a formação do indivíduo crítico e reflexivo. A BNCC é um documento elaborado com a intenção de apresentar objetivos e estratégias para uma aprendizagem integral. Os conteúdos da educação física da BNCC são voltados para a cultura corporal do movimento, e não apenas para a prática esportiva. Podemos encontrar pontos positivos e negativos na BNCC. Contudo, o documento proporciona uma organização e facilita a elaboração do planejamento por parte dos professores. Ficou claro que não vai haver um consenso, o que na verdade é bom. O tema ainda necessita de uma maior abordagem pedagógica e didática, que só vai poder realmente ser implantado nas escolas se houver espaços nas escolas para estudos e debates, e também uma adequação curricular na formação dos professores. Então, o assunto ainda demanda de muitos estudos e debates. Esperamos, né, ter contribuído de alguma forma para fundamentar a relação da BNCC em relação à educação física. Professor Wagner, você tem alguma coisa para falar? Eu acho que essas análises são importantes, né, e que a gente sabe que a gente tem um documento norteador agora que firma a educação física aí como componente curricular obrigatório e traz essa abordagem cultural aí a disciplina, e também é um documento que aí necessita de reformulações, né? E precisaria ser implantado para que essas relações, essas análises que a gente está fazendo aqui hoje surgissem, para que ele possa vir ser aperfeiçoado no futuro. Bom,
Então, nós encerramos nossa apresentação aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado.